então finalmente perguntaram: quem é você? Diga-nos uma resposta para que levemos aqueles a quem nos enviou para dar a eles a notícia. Quem diz que você é? E acerca de si próprio. E João então respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, e faça um caminho reto para o Senhor. E você diz amém. Pegue na mão da pessoa mais bonita que você achar do teu lado. Por favor, meu irmão. A mão da pessoa mais bonita que você achar do teu lado. Veio aqui, é só vir para a glória de Deus. Aperta bem a mão dessa pessoa que está do teu lado e diz: importa que ele cresça. Fala novamente: importa que ele cresça e eu diminua. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta a mão e dá glória a Deus nessa noite. Meus queridos irmãos, tivemos ouvido a palavra de Deus. Este é um dos apóstolos que eu tenho uma grande admiração pelo seu perfil, pela sua característica. Um homem que tinha duas coisas importantes no seu ministério. Primeira coisa, ele tinha reputação e tinha caráter cristão. Para todos aqueles que são leitores da Bíblia, sabem muito bem que João nasceu dentro de uma programação divina, dentro de um propósito excelente. Não fora programado porque a sua mãe, ela era estéril, e a esterilidade da sua mãe levava a crer que jamais ela poderia segurar nos seus braços o fruto do relacionamento que tivera com seu marido. O marido era um sacerdote da casa de Deus, um homem que era dedicado ao ministério. Então o Senhor achou por bem trazer uma notificação para aquele casal. E uma das coisas que eu admiro no caráter de Deus, no perfil do Senhor, é que Ele surpreende-nos a cada dia, a cada momento. E isso é característica do nosso Deus. Ele nos surpreende. Então Deus, com a sua grandeza, Ele então envia um mensageiro para dizer para a irmã Isabel que ela seguraria com seus braços o rebento que Deus daria a ela. E então, quando ela recebe esta notificação, ela notifica ao marido que trabalhava dentro da igreja e era um homem que tinha responsabilidade como ministério, mas mesmo tendo esse relacionamento de ministério, ele não acreditou. Ele não creu. E por este motivo, por não acreditar, o Senhor arrancou-lhe a sua voz. E ele ficou mudo. Eu fico pensando, caro amigo, já pensou se Jesus arrancasse a voz dos crentes que não creem no impossível? Uma grande parte de irmãos começando no altar seriam crentes mudos. Porque nós estamos vivendo, sim, senhores, uma geração de crentes céticos que não acreditam no sobrenatural de Deus. Nós acreditamos mais na palavra de um bom especialista que na palavra daquele que está acima de tudo e que tem o poder absoluto na sua mão. Eu vim aqui nesta noite ser um profeta de Deus, boca de Deus, para alguém entrar
Só que quem falou foi Deus. Eu assumo o Senhor. Porque a Bíblia diz que o homem pode até projetar, mas a resposta vem da boca do Senhor. Eu preciso lhe dizer esta verdade esta noite. Você pode até estar dentro de uma programação humana, mas quem vai definir aquilo que está para acontecer na tua vida, no teu ministério, não são homens, mas é aquele que te conhece e aleluia, te formou para um propósito. Glória a Deus. Estava tudo certo, estava tudo muito bem elaborado, tudo muito bem elaborado, tudo dentro dos conformes. É uma questão tradicional. Ele vai ser sacerdote da igreja, vai ser uma referência, vai dar continuidade. Mas aqui o Senhor aparece. E quando Deus entra na história de alguém, no cenário da vida de alguém, Ele entra para fazer mudanças radicais. Glória a Deus. Eu quero nesta noite profetizar para você que está me ouvindo. Deus vai fazer uma reviravolta na vida de alguém. Só dá glória a Deus que está comigo. Ele está comigo, fica calado. Eu estou profetizando para você, minha irmã, que o Senhor vai dar uma volta de 180 graus na tua vida. Meu irmão, que Deus vai mudar muita coisa na tua vida a partir de hoje. Coisas vão começar a tomar um novo rumo. Teu ministério vai começar a decolar. As coisas vão começar a acontecer naturalmente. Por quê? Porque o plano de Deus vai entrar em ação na tua vida. Vem comigo. Levanta a mão e solta de glória e canta mal. O plano de Deus vai entrar em ação na tua vida. Deus aparece. Para você ser sacerdote, é muito cômodo para os dias de hoje você ser um sacerdote, mas eu tenho uma chamada na sua vida e é diferente. Aleluia. O que Deus projetou para você está projetado. O que Ele projetou para a tua vida está projetado. Seu Pai te chamou, te projetou, mas eu vou consolidar o meu projeto na sua vida. Quantos podem levantar a mão e dizer glória a Deus? Aleluia. Então, o Senhor aparece, revela o seu plano para a vida daquele servo que seria uma referência para aquela geração. Preste atenção, Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. O Senhor te chamou para você fazer a diferença. Quantos podem dizer amém? Pegue firme na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele: Deus te chamou, Deus te projetou para ser diferente. Amém? Amém? Tu não és uma sombra no meio da multidão. Tu não és mais um. Você é a referência que Deus levantou para revolucionar a história desta sociedade. E a igreja diga amém. Deus abençoe o meu pastor, acabou de chegar. E eu vou dar honra ao meu pastor. Diga aleluia. Fique com essa palavra.
é esta palavra. Glória a Jesus. Meus queridos, acaba de entrar no tempo, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Glória a Jesus. Para quem não sabia, este será o nosso futuro presidente da CGADB, viu? Querendo o inimigo ou não, ele chega lá, não Jesus. E com ele estava cometido filho Leonardo, pastor Nicodemus, que foi o interlocutor deste momento, também pastor Alexandre Júnior, e agora aqui, espaço aqui, daqui dá para você fazer a cobertura, pastor sócio da Assembleia de Deus, ali em Morada Nova, dando uma de sua presença, que Deus do nosso estado, o presbítero Fico, que acompanha o pastor sócio. Evangelista André, muito bem, pode vir para cá, tem espaço aqui, e os demais que acompanham. A igreja está feliz com a presença do nosso pastor, se é verdade, todos se coloquem de pé. A Bíblia diz a quem honra, ele não está aqui somente em seu nome, mesmo que em seu nome nós não faria isso, mas ele está também em nome do seu papai, que é desta terra, que é cearense e que é o nosso comandante-geral da Assembleia de Deus do Brasil, e ele hoje está com esta dupla responsabilidade de representar